Olá, pessoal. Bom final de tarde. Hoje estamos com uma live super especial aqui com um convidado que eu tenho muita admiração, o Dr. Nelson Spritzer, a qual vai estrear a minha série que a gente está criando, PNL Talks, conversando com os mestres. E hoje, como início, eu não poderia deixar de convidar o meu mestre em programação neurolinguística, o Dr. Nelson Spritzer, para a gente. Então, nós vamos estar aqui no Instagram com vocês, eu e o Dr. Nelson. Olá, Dr. Nelson. Olá, boa tarde, boa noite. Então, pessoal, nós estamos aqui com o Dr. Nelson Spritzer. Dr. Nelson Spritzer, ele fez com muito carinho que eu tenho por ele. Ele me fez o meu prefácio do meu livro de programação neurolinguística, um manual bem extenso sobre programação neurolinguística. O Dr. Nelson Spritzer, ele é diretor do grupo Dolphin Tech. Ele é reconhecido nacionalmente como um palestrante motivador, é consultor de mudanças de grande impacto, trabalhando para grandes empresas multinacionais, no Brasil, fora do Brasil. É coach e criativo, desenvolvedor de processos de mudanças, tanto para indivíduos como para empresas e grupos. O Dr. Nelson, ele é formado em medicina, mestre em cardiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é doutor em nefrologia pela Escola Paulista de Medicina, especialista de renome nacional nas áreas de hipertensão arterial sistêmica e do estresse humano, formado em tecnologia do ensino superior pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em medicina do trabalho pelo Fundacentro. Ele acumula longa experiência nessas áreas e tem inúmeros trabalhos científicos apresentados e publicados no nosso país e também no exterior, e é ganhador de vários prêmios científicos nacionais e internacionais. O Dr. Nelson, ele é autor de muitos produtos para o desenvolvimento humano, ao qual os livros Pensamento e Mudança foi o primeiro livro que ele lançou em 1993, se eu não me engano. Perfeito, é isso mesmo. Depois, eu acho que foi 2 anos depois, foi o lançamento do Novo Cérebro. E 2006 lançou Ferramentas de Gestão de Mudanças para Empreendedores. E o terceiro livro, o quarto livro, O Mapa da Mina, que é um livro que ensina sobre bolsa de valores, como ler gráficos e tudo mais, eu emprestei e não consegui a tempo, com a crise, de resgatá-lo para apresentar aqui. Bom, doutor. E tem o Ler Pessoas. Tem Ler Pessoas. Tem Ler Pessoas. Esse eu preciso consegui-lo, Eu vou então. me encarregar de te enviar assim que eu for liberado da quarentena. Tá bom. Bom, doutor Nelson, eu gostaria que a gente começasse esse bate-papo com o senhor, que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre a sua trajetória, para que as pessoas que nos estão assistindo conheçam um pouquinho mais a pessoa, o profissional, doutor Nelson Spritzer. Tá bem. Primeiro, agradecer a ti, Sharton, a oportunidade de conversar contigo, que é um prazer, com as pessoas que te seguem, e enfatizar que nós que praticamos PNL, tu está acompanhando há um bocado, eu quando comecei, tu foste um dos meus primeiros alunos, e tu foste um dos poucos primeiros alunos, estávamos falando isso antes de abrir essa nossa conversa publicamente, foram poucos primeiros alunos que seguiram nessa caminhada, que não é fácil, evidentemente, ela é bem complicada, de levar a PNL de qualidade para mais gente. Então, dizer assim que é um prazer, é uma honra, saber que tu passou pela minha vida, eu passei pela tua vida, nós mutuamente nos ajudamos e continuamos, depois de tanto tempo, 1992, e estamos aqui hoje levando esse trabalho, tá? E te elogiar pela qualidade do trabalho que tu tem feito.
tu é uma pessoa correta, íntegra, dedicada. O teu livro, tu me deste a honra de prefaciar e tu me mandaste uma edição dele. Eu revisei, obviamente, eu não faço nada sem cuidados, e me encantou a profundidade, a amplitude, a clareza, a maneira como tu fizeste uma espécie de compilação extensiva, um dos livros mais completos que eu tenho visto em termos de material de treinamento de programação neurolinguística. Tranquilo, sem rasgação de seda, é o que eu acredito. Dito isto, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Dr. Nelson Spritzer, tá? Como é que começou? Eu tenho uma vida antes da programação neurolinguística. E isso é bastante interessante, que as pessoas que procuram profissionais da neurolinguística identifiquem a origem dessas pessoas, de onde elas vieram, qual foi a formação delas, porque tem gente que tem várias competências que, junto com a PNL, ampliam as possibilidades. E tem outros que o seu treinamento de origem não é tão expansivo assim, e isso faz com que elas, obviamente, precisem mais tempo de maturação dentro da PNL. Não impede. Eu tive uma história pregressa, uma história anterior à programação neurolinguística, que foi na medicina. Então, eu me formei médico em 1978. Precocemente, eu fiz residência em medicina interna, depois em cardiologia. Enquanto fazendo residência em cardiologia, eu já era professor assistente de pós-graduação da medicina. Em seguida, fiz mestrado em cardiologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E assim que terminei a residência, completei o mestrado e depois fui para o doutorado em São Paulo. O doutorado em São Paulo foi em nefrologia, porque eu já era chefe de pesquisa na área da pressão alta, chefe do ambulatório de pressão alta do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Em seguida, me levaram para o Instituto de Cardiologia. Quando terminei meu doutorado, já estava no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, como chefe de pesquisa, de tratamento e de clínica de hipertensão, lá no Instituto de Cardiologia. Isso foi de 78, da minha formatura como médico, até 80, 86, 90. Durante esse período, eu ganhei prêmio no Canadá Internacional de Cardiologia, ganhei prêmio na América Latina, tive trabalhos publicados, tive, enfim, muita produção científica. Resumidamente, o pessoal não precisa saber detalhes, porque eu acho que isso aqui é papo para médico, mas resumidamente, eu fui o pioneiro que estudou a sensibilidade da língua das pessoas, das papilas gustativas, ao sal, na hipertensão. E eu determinei um padrão que é o padrão mundial, que todas as pesquisas que vieram depois se comparam ao padrão que eu trouxe. Então, eu fui o pioneiro que descobriu que as pessoas com pressão alta sentem menos o gosto do sal. Foi uma novidade nessa área. Eu fui o pioneiro que trouxe para o Brasil o método da monitorização ambulatorial da pressão arterial de 24 horas, a MAPA. Então, hoje as pessoas fazem exame de pressão contínuo, intermitente, durante 24 horas. Quem foi que trouxe isso para o Brasil? Foi o Dr. Nelson Spritzer. Eu fui o pioneiro. Eu dei o treinamento para várias instituições e universidades no Brasil inteiro, naquela época, para implementar o método. Eu fui, e isso aqui cabe agora na conversa com o coronavírus, porque tem a ver com o coronavírus, eu fui um pioneiro clínico que estudou uma fração do veneno da cobra jararaca para baixar a pressão. Existe uma proteína do veneno da cobra jararaca que baixa a pressão. Foi descoberta, por acaso, em Ribeirão Preto. Aí a pessoa foi tentar aprender se era possível fazer isso sintetizado. Um laboratório chamado Squibb Myers, Estados Unidos, sintetizou o produto. E aí eu fui um dos pioneiros do Brasil para estudar esse produto, que é o chamado inibidor da enzima de conversão da angiotensina. E aí vem a pergunta, mas doutor, por que tem que ver isso com o coronavírus? É que o vírus entra na nossa traqueia, no nosso pulmão, exatamente pelo receptor da enzima de conversão da angiotensina. Então, as pessoas que têm pressão alta e que tomam esse remédio, que eu fui um dos pioneiros a testar, elas têm, supostamente, ainda não temos certeza, mas existe essa ideia, elas têm mais receptores, porque estão muitos bloqueados pelo remédio,
e aí elas se tornam mais sensíveis, suscetíveis da infecção do coronavírus. E por isso tem que tomar muito mais cuidado. Isso ainda não é uma coisa comprovada, mas é uma hipótese. Eu fui um dos que esteve envolvido desde a origem dessa pesquisa. Então, isso é para resumir a minha história médica, tá? Tem muito mais. O meu doutorado foi uma pesquisa inédita. Eu trabalhei com uma substância que a Universidade de Harvard sintetizou para tirar o enjoo dos astronautas quando tem gravidade zero. E eu descobri que esse remédio que tirava enjoo dos astronautas em gravidade zero, por mecanismos sofisticados, atuava pelo sistema vago na hipófise e controlava, e tinha a ver com a modulação da pressão. Olha as aventuras que esse cidadão que está falando com vocês se meteu. Aí vocês me perguntam, e a PNL, doutor? Como é que entrou a PNL no meio dessa confusão? Eu era líder de pesquisa, tinha uma clínica maravilhosa, eu era um professor pós-graduação da cardiologia, enfim, estava no topo da carreira, né? Premiado, prestigiado. O meu prestígio é tão grande que até hoje, depois de 30 anos que eu tenho me afastado da pesquisa científica, eu continuo com prestígio intocado. Então, assim, que raio aconteceu que o senhor vai entrar nessa porcaria dessa coisa maluca chamada programação neurolinguística? Resumo da ópera. Eu estava como representante brasileiro da ciência médica na cidade de Verona, num congresso europeu de cardiologia. Lá eu encontro gente da área da pesquisa, da cardiologia, que me dizem, alguns deles, estamos estudando alguma coisa estranha aí que pode diminuir a tensão, a pressão, o estresse, não a pressão arterial, mas o estresse, a pressão psicológica. E o que é isso? É uma meditação? Não, naquela época tinha a moda da meditação transcendental, era a época que estava isso. E aí eu me perguntei, seria uma meditação? Eu tenho interesse em estudar meditação para baixar a pressão, é uma área interessante. Não é, é melhor do que a meditação, e é mais rápida. O que é? Programação neurolinguística. Eu não entendi nada, anotei a referência e a indicação dessa pessoa que me deu essa indicação disse Linda Sommer, lá perto de Nova York, em New Jersey. Aí eu anotei. Um belo dia eu soube que uma tal de Linda Sommer estaria em Buenos Aires, num tal de Primer Instituto Sul-Americano de Programação Neurolinguística, do casal Schrem, Maurício e Mariana Schrem. Mas não tive dúvida, vamos lá ver o que é isso. Fui lá, entrei nesse negócio, me matriculei no curso deles. Não me despertou muita curiosidade, o curso era fraco, eu vou te confessar. O material didático não era bom, era fraco. Mas eles convidavam gente de fora. E daqui a pouco aparece a Linda Sommer. Aí me encantou. A Linda era uma modelo de grandeza extraordinária. Ali tinha coisa que valia a pena. Depois veio o Robert Dilts, também me encantou. Depois veio o Daniel Kupperman, que eu tinha mencionado para ti antes da nossa conversa. O Daniel é um argentino, que na época era Master Practitioner, mas ele era um cara extraordinário na área da metáfora, do estudo da aplicação da metáfora como ferramenta de mudança. Também me encantou. Então, esses caras que eu tive exposição em Buenos Aires me encantaram. Voltei várias vezes lá para seguir aprendendo com eles. Eram esses que eu tinha curiosidade de aprender. Aí a Linda se tornou minha parceira, se tornou minha sócia, minha mentora. Aí virou família. Aí eu trouxe a Linda para minha casa, para viver com a minha família. A Miriam morou com ela, trabalhou lá com ela. Aí eu conheci o Joseph Egger, o marido dela, que é um outro falecido já, mas era um grande, um luminar da PNL, um criador de novos caminhos, de ferramentas. O Joseph era mais teórico, a Linda era mais prática. A Linda foi a primeira trainer mulher certificada pelo Bandler. E na época, e olha, tudo isso que eu estou falando é coisa de tempo selvagem. Naquela época, o Bandler estava saindo de confusões conjugais da vida dele. O Bandler teve 11 casamentos. Pode imaginar que ele teve muita chance de ter confusões conjugais. E ele usou toda a PNL dele para sobreviver a esse tipo de caminhada conjugal. Numa dessas, ele se encrencou com a justiça americana. Aí os amigos dele se afastaram. E ele não tinha, na época, muita grana. E aí a Linda e o Joe apoiaram ele, pagaram advogado, etc. e tal, e ele se safou do problema. E aí ele, como retribuição, deu de presente, vamos lá,
a posse da marca Bandler, Richard Bandler, NLP International, Bandler and Associates. Então, quem que é dono da marca Richard Bandler International, NLP, Bandler and Associates? Linda Sommer e Joseph Yeager. A Linda concede ao Bandler o uso dessa marca. E ele dá certificados com essa marca, não porque é ele, Bandler, mas porque ele está em concessão à Linda. Aí, a Linda me abriu a porta para o Bandler, porque o Bandler já era uma estrela. E aí a Linda escreveu para o Bandler, perguntando se podia me receber. O Bandler disse, indicado por você, sim. Aí eu fui a treinar com o Bandler. E aí completei meu treinamento com o Bandler, que também é outra história, outra aventura e outra figura. Mas eu destacaria a Linda como a minha porta de entrada na PNL. Eu conheci a Linda, ela é uma pessoa fantástica, consegue um rapport como eu nunca vi nenhum ser humano conseguir um rapport como ela cativa uma audiência imensa, num toque de mágica. Ela é realmente brilhante. Mas, doutor, vamos lá. Em que o senhor pensa quando o senhor ouve a palavra bem-sucedido e por quê? Quando eu ouço a palavra bem-sucedido? Isso. O que o senhor pensa quando ouve essa palavra? Quem pensa? Uma pessoa bem-sucedida ou uma tarefa bem-sucedida? É uma diferença grande. Uma pessoa. Para mim, uma pessoa bem-sucedida é aquela que exercita ao máximo o seu potencial. É aquela que tem competências, ela desenvolve essas competências, ela tem o que a gente chamaria de dom. Cada um de nós nasceu com algumas competências inatas e cada um de nós nasceu com algumas competências que a gente desenvolve. Nós somos muito bons em algumas coisas e isso é meio diferente uns dos outros, graças a Deus. Quando a gente é bom em algo e a gente desenvolve isso, ampliando outras competências e põe isso em uso pleno, isto para mim é uma pessoa bem-sucedida. Não é a minha régua de uma pessoa bem-sucedida, não é necessariamente o bem material que ela acumula, seja qualquer. Pode ser dinheiro, pode ser carro, pode ser casa, pode ser o que quiser. O bem material, para mim, é um efeito secundário. Ele não é ruim, nada contra, mas ele não é a minha régua principal. A minha régua principal tem dois aspectos, performance e satisfação. Eu sou bom no que eu faço bem feito, e eu estou muito satisfeito em fazer o que eu faço, isso para mim é uma pessoa bem-sucedida. Ok. Existe algo que o senhor acredita e que outras pessoas poderiam achar que é loucura? Pode ser. Tem várias coisas que eu acredito que as pessoas podem achar que é loucura. É uma boa pergunta. Por exemplo, tem um pressuposto da programação neurolinguística, que eu acredito, obviamente, por isso que eu pratico neurolinguística, que diz o seguinte: se você tem um desejo, você tem os recursos que você precisa para conseguir realizá-lo. Não importa qual desejo, desde que ele tenha boas condições semânticas, você tem os recursos que você precisa, mesmo que aparentemente no início você não note. Isso, para a maioria das pessoas, parece loucura. E para mim, é uma natural percepção. Certo. Qual é o livro que o senhor mais presenteou, livro ou livros que o senhor mais presenteou na sua vida? Olha, eu vou te confessar que eu não sou um presenteador de livros muito habitual. Isso eu me puno, eu admito, meia culpa. Eu não tenho dado presente livros, porque como eu sou um palestrante, eu dou muita aula, e os meus livros andam comigo, e em geral são os meus que vão sendo distribuídos. Quando eu apresentei, obviamente que eu apresentei os meus. Se eu dissesse quantitativamente, os mais presenteados, em primeiro lugar, Pensamento e Mudança, porque ele conta a minha história, isso que eu estou resumindo aqui contigo, e mais a parte da teoria e da estrutura da PNL com uma linguagem muito acessível. Eu me senti, naquela época, instado a traduzir aqueles conceitos que não são fáceis da programação neurolinguística para um público maior, de validar um pouco aquilo para um público maior. Se tu te lembra, no livro Pensamento e Mudança tem um capítulo inteiro só de resultados. Eu era um pesquisador
Então, eu me sentia meio encabulado. Estou fazendo algo que não tem pesquisa, estou fazendo algo que não tem publicações, não tem ciência. Né? Como que um cientista vai se meter num troço desse? Então, eu botei um pouco, claro que do jeito que a programação neurolinguística atabalhoadamente faz, eu botei dentro do livro um capítulo inteiro da minha experiência como praticante de programação neurolinguística, quantitativa e qualitativamente. E esse livro foi o que eu presenteei mais. Se tu me pergunta qual, foi esse. Certo. Qual é o seu livro de cabeceira? Vários, depende da época. Eu leio, agora tenho lido menos, um pouco pela correria toda, infelizmente, mas eu assim, de novo, vou citar de novo o meu livro, Pensamento e Mudança. Lá tem uma bibliografia extensa. Tu vai abrir lá na bibliografia, ela é longa. Todos aqueles livros eu li, todos. Alguns eu reli. Por exemplo, nos últimos tempos eu tenho lido e relido vários livros de cibernética. Essa é uma leitura que a mim me cativa muito, especialmente do Gregory Bateson, que é um dos pilares, um dos inspiradores da programação neurolinguística. Os Passos de uma Mente Ecológica é um livro que você deve ler, reler e ler de novo, porque ele vai se modificando. A tua cabeça vai mudando e você vai entendendo de formas diferentes. Geralmente, quando a gente volta a ler, a gente tem uma outra cabeça, sempre vai agregar valores. Eu também, eu confesso que ultimamente tenho achado difícil achar bons livros. Eu sou um leitor fervoroso. Só esse ano aqui eu já li mais de 70 livros, então. E agora eu disse: o que eu vou fazer? Eu vou na livraria e não encontro algum título que me atrai. Eu disse: vou começar a reler livros antigos. Eu acho que os clássicos são excelentes. Qual é o seu filme ou documentário favorito? Rapaz, filme ou documentário favorito? Bom, eu tenho um filme que para mim marcou, que eu destacaria na galeria, tá? É um filme antigo, Sociedade dos Poetas Mortos. Esse filme, para mim, ele é diferente. Assim como aquele filme Fernão Capelo Gaivota, que é outro da galeria dos diferentes, porque eles dão uma marca, um aviso, um pontapé na bunda, no sentido de acorda, olha aí o que está acontecendo. Né? Pensa diferente, desafia o que é o padrão de pensamento, sai do meio do gado, sai do meio da manada e vê de fora. Esse tipo de filme eu adoro. Claro que também tem filmes recreativos maravilhosos. Eu adoro filme para me divertir, não é só filme intelectual. Eu gosto de filme para passar tempo em um bom momento, de aventura, enfim, de filmes de histórias bacanas, né? Filmes baseados em fatos reais, etc. Mas, assim, esse, Sociedade dos Poetas Mortos, é filme diferente. Esse eu destacaria como da galeria dos diferentes. Interessante que eu uso tanto até hoje o Sociedade dos Poetas Mortos e Fernão Capelo Gaivota, eu uso algumas cenas em meus seminários de final de semana. Sim. Porque são, apesar de serem filmes antigos, terem uma mensagem atual até hoje. Sim. Eles lidam com o interno da pessoa. Sim. Então, são realmente filmes muito, muito bons. Quais são os seus... Vamos para as pessoas... Estou fazendo uma série de perguntas para que as pessoas te conheçam mais profundamente. Tá? Okay. E provavelmente são perguntas que... eu sei que o senhor dá muita entrevista, os repórteres não costumam fazê-las. Né? Então, vamos lá. Uma pergunta... Quais são as obsessões que o senhor explora à noite ou nos finais de semana? Eu não entendi. Quais são as obsessões que o senhor explora à noite ou nos finais de semana? Obsessões que eu exploro? Traduz isso para mim. Como assim? O que é assim que... Vamos pegar assim, o senhor fechou a porta da Dolphin Tech, vai para casa. Tá. O que o senhor busca explorar? Quais são os rituais, as estruturas? O que o senhor busca de uma forma assim meia obsessiva? Não, eu não tenho obsessões nesse sentido. É porque a palavra obsessão pode ser traduzida de várias maneiras.
Pode ser uma obsessão espiritual, por exemplo. Também não. Não, eu não tenho nenhuma obsessão, nem espiritual, nem de outra ordem. Eu não tenho nenhuma... Isso é uma coisa de velho, viu? Vou confessar aqui para vocês, tá? O dia que vocês chegarem à minha idade, quem não chegou ainda, vai saber o que eu estou falando. E quem é mais velho que eu está entendendo perfeitamente. Quanto mais velho a gente vai ficando cada vez mais livre. Isso é uma bênção da idade. Então, antigamente, eu poderia até concordar contigo que eu teria alguma obsessão de trabalho. Eu teria obsessão de botar material, de produzir, de escrever, de preparar, esse tipo de coisa que gente como nós, que trabalha com público, a gente está sempre fazendo. Cada vez que eu vou ficando mais velho, eu vou ficando mais livre, porque eu já tenho uma bagagem suficiente para não me estressar em relação a isso. E aí, assim, quando eu chego em casa, eu fechei o meu escritório, vamos lá. Hoje em dia, o meu escritório é virtual. O que eu vou fazer? Eu vou cuidar de mim. Essa é a minha obsessão. Eu vou para uma esteira, eu vou para uma ginástica, eu vou tomar um chimarrão num pôr do sol, ouvindo uma música, eu vou assistir alguma coisa que me interesse, e não essas porcarias de notícia que quantos que morreram, quantos que não sei o quê. Não, alguma coisa melhor. Eu tenho acesso a todos os canais que eu quiser. Para que raios eu vou pegar o canal que está dando notícias idiotas ou fofocas ou falando mal da vida de alguém? Eu vou pegar alguma coisa que me interessa. Enfim, eu vou cuidar de mim. Essa é a minha obsessão quando eu estou livre. E vou ler, e vou ouvir, e vou assistir coisas que são interessantes para mim. Mas, basicamente, eu estou cada vez menos obcecado e cada vez mais liberado para cuidar das coisas que me dão prazer. Essa é a minha obsessão. E, obviamente, se eu tenho correspondência, eu tenho um compromisso. Eu não vou chamar de obsessão, mas o compromisso de botar em dia e-mails, de responder para as pessoas. Eu não gosto de deixar pessoas sem resposta quando elas me pedem coisas. Eu gosto de manter, enquanto puder, em dia a correspondência. Isso é uma das coisas que eu mantenho bem cuidadoso. Se o senhor fosse convidado para dar uma palestra TED e não pudesse falar da sua principal área de conhecimento, sobre o que o senhor falaria? Se eu não pudesse falar da principal área do meu conhecimento, mas que área que eu falaria de qualquer coisa que a pessoa me peça e que eu tenha algum conhecimento para agregar. Não precisa ser na área que eu estou, vamos lá, a principal área do meu conhecimento. Mas é que eu tenho muitas formações diferentes. Então, eu sou uma pessoa meio polivalente. Eu sou um péssimo exemplo de um cara que tem um foco só. Eu tenho muitos focos e eu consigo mantê-los. Então, se tu me chamar para falar de bolsa de valores, eu já fui analista de gráfico técnico registrado em CVM, ok? Com formação completa. E eu já fui gestor de mesa de operações. Já dei treinamento para operadores de mercado. Então, me chama para falar de finanças, eu entendo. Aí tu me chama, não me fala de finanças, vai falar de medicina. Bom, ok, eu sou médico. Aí tu vai dizer, não, esquece, vamos falar agora de emoções, psicologia. Eu não sou psicólogo, eu não tenho formação, mas eu tenho uma formação médica infestada de psiquiatria o suficiente para eu conseguir conversar contigo. Então, assim, aí tu vai dizer, não, esquece tudo isso, nós vamos falar agora de esoterismo. Creia-me, eu não sou perito, eu não vou dar aula disso, obviamente, mas eu sou meio metido. Eu li sobre isso. E quando eu leio. Não é assim, eu li uma coisinha. Não, eu li bastante. Então, assim, quer conversar sobre isso, eu tenho alguma coisa. Vamos falar de radiestesia. Eu pratico radiestesia. Tem gente que nem sabe o que eu estou falando. Há muito tempo. Eu sou professor de radiestesia. Então, quer falar de radiônica? Ok, eu sei falar. Aí se tu me convidar para falar de bobagem, eu não quero, mesmo que eu saiba. Ok. Vamos lá. O que o senhor eu lembro quando isso em 91, quando estava fazendo a formação com o senhor, eu era um garoto, como diz ali no Rio Grande do Sul, eu era um piá. É. E eu ficava
não tinha muito recurso financeiro, eu ficava hospedado na casa do meu tio, no apartamento do meu tio. Uhum. E ele morava bem pertinho ali da Fernandes Vieira. E aí, quando ele ficou sabendo que era um senhor que eu estava fazendo programação neurolinguística, ele ficou impressionado porque ele disse: o Dr. Nelson é um jovem, vamos dizer assim, fora da curva, um jovem brilhante, um jovem extraordinário, um médico de primeira grandeza, uma pessoa que ele admirava muito. Ele lhe conheceu não sei se foi no Moinhos de Vento, se foi no Hospital de Clínica, eu não lembro agora onde que ele lhe conheceu. Ele trabalhava no hospital também, ele era advogado, e ele sempre elogiava muito o seu trabalho como médico. O que um médico que, vamos colocar assim, precoce, uma genialidade na medicina, que teve tantos trabalhos, tantas descobertas, tantos prêmios, se forma em medicina, faz mestrado, faz doutorado, é uma referência, até hoje é uma referência em vários assuntos, larga tudo isso e se mete na programação neurolinguística como área principal da sua carreira. O que faz uma pessoa de uma... Porque, assim, quando é uma questão assim, ó, a pessoa tem uma carreira medíocre e ele descobre a PNL, ele diz assim: caramba! É a minha salvação. Né? Achei a minha salvação. Infelizmente... No meu caso, não era salvação, era ameaça. Exato. Né? Porque o senhor estava colocando ainda mais, porque na década de 90 aí a gente sofreu, a gente coloca assim, o senhor mais do que eu, porque o senhor foi pioneiro, né? Mas a gente sofreu muita crítica, era reportagem em jornal, revista, TV, Conselho Federal de Psicologia, não de tinha medicina, essa onda de coaching. Era complicado, não. Sim. Era. Pois é, eu botei minha cabeça a prêmio e corri todos os riscos e enfrentei umas boas barras. Por quê? Porque eu nunca tive medo do novo. Eu sei que o novo atemoriza muita gente, não é o meu caso. Eu sempre fui pioneiro, dentro da medicina eu era pioneiro. O meu prestígio, a minha carreira e a minha, vamos dizer assim, o status que eu consegui foi exatamente porque eu avancei nos limites do que era possível. E com cuidados óbvios, mas assim, sempre não tive nenhum medo de inovar, de pesquisar, de testar. Quando eu entrei na programação neurolinguística, me encantou a ferramenta. A ferramenta programação neurolinguística é indiscutivelmente algo extraordinário para a humanidade. E me chamou a atenção como que as pessoas não conheciam. No nosso meio, no Brasil, então, zero, era um deserto. E no mundo, pouco e mal feito, muito mal feito. Coisa que agora nós estamos, a nossa onda é sempre atrás. No resto do mundo já está se limpando, nós agora estamos sujos. Então, tem infestado de uma prática mal feita. Vamos lá. Mas o que aconteceu? Eu tive ali uma decisão. Ou eu sigo como médico tradicional, fazendo bem feito o que eu sei fazer, abandono a neurolinguística e aí deixo acontecer ou não acontecer, ou eu tomo isso como mais um instrumento para eu fazer um trabalho como eu gosto de fazer e cuidar de fazer bem feito e ensinar, porque nisso eu acho que é uma coisa que eu tenho como uma capacidade que me parece muito gratificante de dar aula, de ensinar. E aí eu peguei e decidi, digo, não, foi uma coisa gradual, não foi de um dia para o outro, foi bem pensado, mas eu resolvi correr o risco. Eu digo, não, vou ser o primeiro professor de programação neurolinguística da minha região e do país, certamente um dos primeiros, e vou fazer o melhor que eu puder fazer. E se os meus colegas médicos não gostarem, o problema é deles. E se eu perder prestígio na área da medicina, que pena, porque não é para agradar as pessoas que eu trabalho e que eu nasci. Nem na medicina eu fazia qualquer coisa para agradar os outros. Eu fazia porque era certo, eu fazia porque era importante, porque trazia consequência boa para as pessoas. Então, sempre com esse pensamento, isso que eu estou fazendo é importante para as pessoas? É. Isso que eu estou fazendo tem valor? Tem.
Isso tem consequências boas? Tem uma boa ecologia? Tem. Eu sei fazer? Sei. Então, acabou. Qual é a dúvida? Essa foi a minha linha de raciocínio. E, obviamente, eu tive muitas perdas, porque aí pararam de me convidar para congressos, aí eu perdi bolsas de pesquisa, aí eu tive que sair das direções médicas que eu estava envolvido. Alguns colegas torciam o nariz, alguns colegas me ignoravam, enfim. Mas, de novo, para mim isso não me causa nenhuma, nunca me causou nenhuma preocupação. A minha preocupação é isso que eu estou fazendo e que eu vou fazer tem necessidade? Eu posso fazer bem feito? Tem repercussão boa? É importante para o meio que eu estou? Então, está feito, está respondido. E outra coisa para completar a resposta. Eu sempre entendi que a minha prática da programação neurolinguística é medicina. Ao contrário do que as pessoas entendem, eu, como médico, sigo como médico com programação neurolinguística. Eu trato doenças e doentes, pessoas portadoras de sistemas de doença, com programação neurolinguística. Eu associo o meu conhecimento da biologia, da fisiologia, da saúde humana, com o conhecimento da programação neurolinguística. Portanto, me torno um médico diferenciado. Um médico, talvez, de um tempo futuro, que eu sou um precursor. Talvez eu esteja antecipando uma futura medicina. Eu não deixo de fazer medicina, ao contrário. Eu faço uma medicina muito mais e melhor equipada do que quando eu carregava só a maletinha com o meu aparelho de pressão e com o meu estetoscópio, enfim. Eu ajudo pessoas a suprimir a dor em segundos, conversando com elas. Eu ajudo pessoas a ultrapassar síndromes de pânico, fobias, traumas, ansiedades, depressões, síndromes de neuroses, enfim, de comportamentos inadequados, ou, enfim, limitações psicossomáticas, que usualmente a programação neurolinguística é uma ferramenta útil. A medicina tradicional não está nem aí, não entende. A medicina tradicional sabe do fenômeno chamado placebo, e a neurolinguística é a gestão do fenômeno placebo. Quando eu aprendo e exercito a neurolinguística, eu não me iludo, eu estou gerindo o efeito placebo. Alguém vai dizer, não, mas isso é placebo. Eu não tenho nenhuma dúvida que é placebo. A questão é, você consegue fazer o placebo quando você precisa, na intensidade que você precisa? O placebo é muito bem-vindo. Ele é o despertar de dentro a autocura. Por que isso é ruim? Acho que respondi. Você leva... Eu vejo assim, a PNL tem condição de levar qualquer área do conhecimento a um nível superior de execução. Verdade. Quando ela é bem aprendida, quando ela é aprendida com profissionais realmente competentes. Eu fiz, depois que eu aprendi PNL com o senhor, eu fiz diversos cursos, tanto de practitioner, de master, e confesso assim, não vou citar nome de nenhum outro profissional, mas sempre que me pedem assim, o que você quer fazer, né? Ou seja, se não vai fazer comigo, faz com o Dr. Nelson, porque é a minha referência. E fulano, eu não opino. Né? Não opino. O que eu te indico, eu sei que eu estou te indicando um profissional que vai te ensinar com competência. Mas vamos em frente. Qual foi o melhor investimento que o senhor já fez e que mais valeu a pena? Isso pode ser investimento financeiro, pode ser investimento na sua saúde, no tempo, na energia, alguma coisa que dê para encarar como o senhor pode dizer assim hoje, poxa vida, se eu não tivesse feito isso, hoje a minha vida estaria bem diferente. Qual foi esse investimento? Fora a PNL, excluindo a PNL, que para mim a PNL foi um investimento. Qualquer coisa, pode ser a PNL. Não, então, indiscutível. Até porque, Charlton, tu sabe disso, porque tu é daquela época, a PNL da nossa época, lá primordial, era muito, muito cara. Era muito, muito complicado. Tu deve te lembrar que a gente tinha naquela época não tinha internet. Tá? Tu é bem velho, hein? Eu sou mais velho que tu. Naquela época a gente não tinha internet e a gente se atualizava com uma revista chamada Anchor Point. Lembra dessa revista? Era uma revista impressa, ruinzinha, fraquinha, cheia de propaganda bagaceira.
mas era o que tinha. E ali tinha alguns artigos, tinha algumas ideias, algumas sugestões de técnicas, e era o que a gente tinha. Aí queria aprender alguma coisa, ou inovar, ou ampliar horizontes, tinha que pegar muito dólar, tinha que se mandar lá para São Francisco, lá para Califórnia, morar lá durante um mês, gastando muito dinheiro para poder aprender. Né? Essa era a época que... Então, se tu me pergunta do ponto de vista financeiro, qual foi o maior investimento que eu fiz, que eu me sinto como um grande investimento? A programação neurolinguística foi um grande investimento, sem dúvida. Não há dúvida nenhuma. Agora, do ponto de vista intelectual, acadêmico, o meu doutorado foi um belo investimento, que também não foi fácil, porque eu era chefe de serviço aqui em Porto Alegre e tinha que ir para São Paulo para completar minha formação de pós-graduação em nefrologia. Eu era cardiologista. Eu era o único cardiologista aceito para ser doutorando na Escola Paulista de Medicina na nefrologia, porque eles consideravam os cardiologistas muito burros para entender fisiologia do rim. E eu fui lá e provei para eles que eu conseguia entender o rim, apesar de que o meu foco era o coração. Então foi um belo investimento, ganhei muito com isso, aprendi muito. O principal que eu aprendi no meu doutorado não foi a tese é uma consequência. Eu aprendi a pensar com organização científica. Eu nunca tinha tido tanta instrução e prática supervisionada do processo de raciocínio científico posto na prática. Isso foi, para mim, o ponto alto do doutorado. Foi um doutorado exigente. E foi um belo investimento também. O senhor tem alguma citação que rege a sua vida ou que o senhor pensa assim, com certa frequência? Tem várias. Nós da PNL, a gente vive de citações nas nossas cabeças, né? Mas eu tenho uma que é a minha... Vamos lá, se tivesse assim, está guardadinho numa caixinha. É do Goethe, é do filósofo e poeta alemão Goethe. E eu li essa citação numa pedra no caminho. Tem uma cidadezinha na Alemanha que o Goethe andava por lá. E eu tive o privilégio de andar nessa cidadezinha. E Heidelberg, uma cidadezinha querida, universitária, pequenininha, tem uma serra do lado, com montanha, etc. É uma cidade muito linda, cheia de flores. Heidelberg, a cidade dos namorados. E tem um passeio, um caminho romântico que o Goethe costumava fazer para se inspirar. E lá tem uma pedra no caminho, que foi a frase que ele cunhou. E ele cunhou a seguinte frase, que depois todo mundo cita e ninguém se lembra que foi lá e que foi ele. Ele diz assim: ouse sonhar e fazer, e o poder lhe será dado. Essa é a frase original, depois foi distorcida. Ouse sonhar e fazer, e o poder lhe será dado. Se tu olhar com carinho essa frase, ela dá uma ideia de que a tua responsabilidade não é em ter o poder lhe será dado. Algo maior vai colocar o poder para ti. A tua responsabilidade é sonhar. Algo maior não sonha para ti. E nem fazer. Não há nada e ninguém no mundo que faça o que tu tem que fazer. Uma vez que tu sonha, que tu execute, o poder lhe será dado. Acho essa citação muito boa. É o que a gente faz com as pessoas que nos procuram para serem auxiliares. Pessoas, empresas, grupos. Elas têm um sonho, mas não têm a ação. E querem ter o poder. E a gente, então, mostra como age, como fazer essa transição do estado atual para o estado desejado, e sempre tem que ter ação. Quando a pessoa age... Mas é o mais frequente, né, Charlton? As pessoas vêm buscar poder, mas elas ou não têm sonho, ou elas têm um sonho mal feito, ou elas não agem, ou agem de forma sabotadora. Sim. Então, tipicamente, a pessoa quer o poder do resultado, o poder do dinheiro, o poder do objeto, o poder da carreira. Ela quer o poder, mas ela não tem o sonho bem feito e nem age de forma congruente, que é onde a gente entra para ajudar. Perfeito. O que o senhor colocaria num outdoor gigante? Se o senhor puder dizer assim, tem uma frase aqui, eu vou colocar essa frase, pode ser qualquer coisa. O que o senhor escreveria para que ficasse nesse outdoor gigante? Eu colocaria uma pergunta. Uma pergunta para as pessoas. Eu adoro perguntas porque as perguntas perturbam.
eu colocaria a seguinte pergunta: existe vida antes da morte? Qual? Essa é para botar o sujeito em transe em milésimos de segundo. Eu adoro perturbar as pessoas, no sentido positivo da palavra perturbar. A pessoa está passando lá desavisada, gastando o seu tempo, e aí vem essa pergunta: existe vida antes da morte? Com certeza ela pararia para refletir. Que conselho o senhor daria para o seu eu de 20, 25, 30 anos? E assim, eu gostaria que, por favor, o senhor situasse a época que o senhor estava, o que estava acontecendo naquela época. 20, 25 anos eu estava no auge da produção científica, enlouquecidamente pesquisando, fazendo múltiplas pesquisas e viajando pelo Brasil, já dando aulas de medicina, participando de eventos, me responsabilizando. Já era pai, com 24 anos eu já era pai do primeiro filho, meu filho mais velho. Então, assim, precocemente eu já estava assumindo uma posição de destaque na ciência. E se eu encontrasse aquele jovem de 20, 25 anos, mais para 25, vamos lá, que 20, com 20 eu ainda não estava nessa correria tão intensa, mas 25 estava. Eu diria duas coisas. Primeiro, eu diria assim, ó, segue em frente que vale a pena. Eu sou o teu futuro, estou te avisando. Não para, continua, tá? Modera, mas continua. E a segunda coisa é, seja lá o que tu vai enfrentar, vai passar. Eu vejo assim, eu não acredito que o senhor deva ter tido muitos fracassos na sua vida, mas como um fracasso ou um aparente fracasso, apesar que na PNL a gente não usa a palavra fracasso, mas as pessoas que nos ouvem não estão na PNL, a grande maioria. E como é que esse aparente fracasso ele preparou o seu sucesso para mais tarde? Ou se tem um fracasso favorito que tenha acontecido na sua vida, doutor? Como tu está dizendo, eu concordo. Eu não chamaria de fracasso, porque na minha cabeça, como nós pensamos, o fracasso é uma lição, né? Então, para mim, o fracasso é aquilo. O fracasso, como todo mundo diz, não é o que deu errado, é o que eu não aprendi quando deu errado. Isso, para mim, foi um grande fracasso. Então, assim, olha, eu não lembro de situações em que, dando errado, eu tive muitas situações que deram errado. Muitas. Nós teríamos que ter uma outra live, então vai dar tempo. Tá? Provavelmente eu diria assim, ó, eu tive mais coisas que deram errado do que certo. Por incrível que pareça. Tá? Só que a minha característica, e a PNL me ajudou a fazer isso cada vez mais, é errar rápido. Quando eu errei, constatei e mudei. Eu tive 5 empresas, Charlton. Eu fechei 4, eu só tenho uma aberta. Então, imagina, eu errei 4, eu errei das 5, 4. Elas foram fracassos. Não, ao contrário, eu aprendi muito. Trabalhei em vários terrenos, de várias maneiras, em várias ordens, de várias... Nenhum problema, aprendi, só que assim, errei, aprendi, mudei. E isso, para mim, é o que os outros chamariam de fracasso, eu chamo de informação e transformação. Mas eu quero que o senhor conte um pouquinho sobre a Dolphin Tech. Dolphin Tech, minha primeira empresa de PNL. Eu criei, ela é, na verdade, o nome fantasia da empresa original, criada em 1990, Centro Sul Brasileiro de Programação Neurolinguística. Segue sendo Centro Sul Brasileiro de Programação Neurolinguística, nome fantasia, Dolphin Tech. Dolphin, golfinho em inglês. Uma das minhas formações no estrangeiro, lá nos Estados Unidos, foi num lugar chamado Brain Institute. E é uma empresa, não é uma escola, de formação empresarial. Na época era dirigida por um cara chamado Dudley Lynch. E eu nem sei se esse cara está vivo, mas ele foi o cara que escreveu o livro, criou uma série de ferramentas de treinamento empresarial e que ele trabalhava muito bem com a metáfora dos golfinhos. A estratégia do golfinho, foi ele que desenvolveu o mapa cerebral, foi ele que desenvolveu os 4 quadrantes dos mapas cerebrais e tal.
Então, eu treinei lá com ele, me formei com ele, enfim, me cadastrei com ele. E me inspirando naquilo que eu vi lá, que me pareceu uma boa ideia, eu trouxe a ideia da metáfora do golfinho, em inglês, Dolphin Tech, a tecnologia do golfinho. E aí botei esse nome da Dolphin Tech, que é uma escola, em primeiro lugar, ela forma pessoas. Em segundo lugar, é uma consultoria empresarial, a gente dá apoio para mudanças em organizações. Em terceiro lugar, é um lugar de coaching individual, de sessões de mudança individual, pode chamar terapia, pode chamar coaching, pode chamar sessões de mudança, depende da situação. Né? Existem vários alunos que vão se formando, vão ficando veteranos, que me ajudam e vão apoiando nesses processos individuais de mudança ou nos treinamentos e seminários. Temos uma equipe pequena, mas já bastante experiente, que faz esse trabalho dentro da Dolphin. E basicamente essa é a Dolphin. E agora a Dolphin está entrando numa nova fase. Graças ao coronavírus, na porrada, com pontapé na bunda, nós estamos abrindo para o online. Então, Dolphin online para o mundo. Eu gostaria de ter amadurecido um pouco mais, para fazer com a qualidade que eu sempre gosto. Vou fazê-la, mas assim, não dá para esperar. Então, o pessoal está em quarentena, está apavorado, está precisando. Eu vejo assim, a PNL, ela merece ser levada a mais gente. Eu acho que a internet é um meio de se fazer isso. Bom, doutor, vamos para as considerações finais aí. Olha, então, Chato, eu te diria o seguinte, nesses tempos bicudos, e vão ficar mais bicudos, né? Os nossos aí que estão nos assistindo, nossos amigos, se prepare, tá, gente? Eu não sou otimista, eu não gosto de ser otimista porque isso é meio bobo. É assim, pensa positivo. Não sei, pode dar negativo. Então, eu prefiro me preparar, eu prefiro me capacitar. Eu não sou aquele que fica sentado tipo Poliana. Eu vou rezar e vai dar certo, eu tenho o coração cheio de amor, tá? E aí vem um problema e eu não me capacitei. Então, assim, eu sou realista. A realidade como está posta, da agora para frente, nós vamos ter algumas dificuldades. Dificuldades sanitárias, dificuldades ainda nessa parte do coronavírus, da pandemia, ainda vai ter desdobramentos, dificuldades na área econômica, dificuldade de mercado, dificuldade de dinheiro, de trabalho, vai ter muitas posições que vão terminar, vai ter outras que vão modificar, relações que vão ter muitas alterações importantes. Então, assim, mais do que nunca, nós da PNL sabemos, a PNL é essencial para a nossa sobrevivência intelectual, pessoal, profissional, familiar, emocional. Se tem uma ferramenta para tempos de crise, é a PNL. A PNL é desenhada para a crise. Ela é a ferramenta para a crise, porque ela é rápida, objetiva, ela não tem frescura e tu pode conseguir alguns ganhos que em crise são fundamentais. Gestão das tuas emoções, organização do teu pensamento, melhora da tua capacidade de prestar atenção, mapa esclarecido e esclarecedor. Tu te torna líder e referência em ajudar pessoas do teu meio, porque tu é uma pessoa sóbria e serena. Tu faz uma boa impressão e uma boa repercussão. Decisões com qualidade, perguntas esclarecedoras, impacto positivo, proatividade. Então, assim, gente, olha, vou ficar aí falando e vai esgotar e daqui a pouco cai o Instagram. Mas, assim, é uma boa hora de ler PNL, aprender PNL, buscar PNL com boa fonte. Bom, tá aí, ó, o Charlton tá aí na rede, eu tô na rede, tem gente boa na rede, né? Vocês têm como chegar em coisa boa. Bom, pessoal, eu agradeço a participação de vocês. Doutor, muito obrigado por me prestigiar com esse episódio inaugural. A gente vai aprendendo. Eu teria várias outras perguntas para lhe fazer, realmente aprofundar ainda mais. Quem sabe a gente possa vir a fazer outro, muito prazer. Se o senhor tiver disponibilidade na sua agenda. Todo sábado, esse horário, nós vamos estar entrevistando outras pessoas, não só pessoas da PNL, que a gente quer trazer outras áreas para que as pessoas conheçam os profissionais, e o meu trabalho aqui, junto com vocês, é tentar levar conhecimento. Pessoas que eu
que eu gosto, que eu admiro o trabalho. Então, eu quero começar a trazer elas. Já tenho algumas já agendadas. Próximos finais de semana já estão confirmadas algumas pessoas. Durante a semana eu vou divulgar no meu canal do Instagram, no meu Facebook. Para aqueles de vocês que querem adquirir tanto os meus livros quanto os livros do Dr. Nelson, pode ir na minha página, chartonbaggio.com.